Bom dia, meus alunos do segundo ano. E aí, como é que vocês estão? Fazia tempo que eu não aparecia por aqui, né? Acho que tem alguns alunos que estão até sentindo saudade. Só que não. Vamos lá de escolas literárias, porque eu acredito que seja algo que vocês estão sentindo mais dificuldade agora com essas atividades à distância, né? Eu expliquei para vocês sobre o romantismo, depois eu não voltei para explicar sobre o realismo e nem sobre o parnasianismo. O realismo, ele foi uma reação aos moldes românticos, né? Que era a idealização, tudo exagerado, e o realismo era voltado para a realidade, era uma denúncia de uma sociedade podre da época, tá? E o parnasianismo, ele veio também em reação ao realismo. Os parnasianos, eles queriam valorizar a arte, a estética, e o parnasianismo, ele só existiu na poesia. Não teve prosa parnasiana, mesmo porque eu acho que ninguém ia dar conta de escrever do jeito que eles gostavam, porque eram só sonetos, tinham que ter 7 ou 10 sílabas poéticas, rimas ricas, que são palavras que não pertencem à mesma classe gramatical, ou seja, substantivo tinha que rimar com adjetivo ou com verbo, não podia rimar com substantivo. Então, assim, os parnasianos eram super exigentes. Se vocês pegarem a pesquisa que vocês fizeram, eu acho que deve ter lá só no máximo dois nomes de poetas principais brasileiros, parnasianos, porque ninguém conseguia escrever direito do jeito que eles queriam, não. São obras difíceis de ler, né? A questão da arte pela arte, é uma supervalorização da estética, da beleza estética da arte, ou, por exemplo, eles idealizavam um objeto e iam falar da beleza daquele objeto. Então, assim, era tudo muito exagerado, difícil de entender. Aí, em reação ao parnasianismo, veio o simbolismo, que até então ele é considerado um início de um pré-modernismo. Só que o simbolismo ele não foi tão forte no Brasil quanto os simbolistas imaginavam, porque o parnasianismo, mesmo sendo difícil, ele ganhou voz, ele ganhou vez no Brasil, tá? O simbolismo, ele lembra um pouco o romantismo. Eu acredito que vocês vão estar relembrando isso quando eu estiver explicando para vocês aqui o que foi o simbolismo. Vamos lá. O simbolismo, ele foi uma tendência literária que nasceu na França, assim como todas as literaturas, como todas as escolas literárias que a gente estuda no Brasil, todas tiveram berço na Europa. Isso os modernistas criticam muito lá na primeira geração modernista. Isso é muito, muito, muito criticado pelos modernistas, né? Então, o simbolismo ele nasceu na França com as teorias estéticas do Charles Baudelaire e floresceu principalmente na poesia, em diversas partes do mundo ocidental no final do século XIX. É o último movimento antes do surgimento do modernismo na literatura. Por isso, ele é também considerado um pré-modernismo. E no Brasil, o simbolismo compreende o período entre 1893 e 1910, que é um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Como o nome aponta, a poesia simbolista propunha um resgate dos símbolos. É mais voltado para a teoria dos símbolos e para a correspondência entre o ser humano e esses símbolos. A natureza, para os simbolistas, ela era extremamente simbólica. E essa simbologia da natureza, ela correspondia diretamente com os seres humanos, tá? Um resgate dos símbolos, isto é, de uma linguagem que compreendesse uma universalidade. Tudo no universo estava ligado, interligado, para somar, para se tornar uma totalidade única, tá? O poeta simbolista, ele é um decifrador desses símbolos que compõem a natureza ao seu redor. Contra a superficialidade material do corpo, a objetividade do realismo e as descrições animalescas do naturalismo. O simbolismo quer mergulhar no espírito.
que se relaciona a algo maior, a uma instância coletiva universal, a uma transcendência. Então, aqui é mais voltado para o sentimentalismo, para o interior. Não está tão voltado para a realidade, nem para o objetivismo, nem para a superficialidade material do corpo. É uma questão mais interior, é uma questão mais do subconsciente. O simbolismo é mais voltado para isso. Por isso que eu falo que ele tem muita semelhança com o romantismo, né, nesse ponto. Logo após essa questão, a gente tem o contexto histórico. A força do simbolismo está no arrefecimento das correntes materialistas e cientificistas. É o auge da evolução burguesa, com a disputa das grandes potências pela diversificação de mercados, de consumidores e matéria-prima. Eu sempre falo para vocês, quando a gente está em sala de aula, que quando uma nova escola literária surge, sempre tem um embate histórico muito grande acontecendo no mundo, né? Com o simbolismo não é diferente. Nessa época em que o simbolismo surgiu, o processo industrial é alavancado pela unificação da Alemanha em 1870 e da Itália no ano seguinte. É o momento do neocolonialismo que fragmenta a África e a Ásia para as grandes potências mundiais. Também esse é o momento em que se projetam os fatores que irão desencadear a Primeira Guerra. Nas artes, a projeção é de frustração, medo e desilusão. Por quê? Por causa da época, né? É uma época de divisão, é uma época de ascensão de povos, é uma época em que há os fatores que vão desencadear uma guerra. Então, assim, a projeção é frustração, medo e desilusão. Não dá para ser diferente, né? O simbolismo surge como uma forma de negar a realidade objetiva. Renascem, assim, os ideais espiritualistas. Era uma realidade muito difícil, então os simbolistas buscavam mais a questão do espiritualismo, a questão da simbologia, a questão da valorização do ser pelo que ele é de verdade, né? O simbolismo passa a ser a rejeição ao mecanicismo por meio do sonho, da tendência cósmica e do absoluto. Entra a questão do mundo do sonho, da imaginação. Tudo isso envolve a teoria dos símbolos, que é tudo que se corresponde dentro do simbolismo. Abrange a camada da sociedade que está à margem do processo de avanço tecnológico e científico promovido pelo capitalismo. O movimento é marcado pela busca do homem, pelo sacro e de um sentimento de totalidade que faz da poesia uma espécie de religião. O sacro aqui é a questão da religiosidade, viu? Não vão pensar besteira, não, por favor. As principais características do simbolismo. A primeira característica é a oposição da realidade objetiva. Por quê? Porque os temas abordados pelos autores simbolistas, eles são subjetivos. Não é o mundo real, é o mundo dos sonhos, é o mundo da imaginação, porque eles fogem da realidade e do questionamento social. Eles querem, eles buscam algo melhor do que aquilo que eles estão vivendo, né? A segunda característica é o subjetivismo, que é a valorização do eu. Assim, acredita-se que a verdade é encontrada na consciência, ao contrário do objetivismo. Então, é a valorização do sentimento que o eu tem, dos pensamentos que o eu tem. Digamos assim, é mais egoísta, né? Então, pensa mais só em uma pessoa, no eu, no indivíduo, enquanto ser pensante, no indivíduo que é capaz de ter sentimento, no indivíduo com seu subconsciente. É a terceira característica, a linguagem vaga. O simbolismo apresenta uma linguagem muito particular, envolta em mistério e expressividade, elementos que proporcionam às suas obras os seus ideais imateriais e psíquicos. Então, para conseguir ler uma obra simbolista, você tem que estar sabendo disso, que é mais voltado para o mundo dos sonhos, para os ideais psíquicos e para aquilo que não é material, né? Aquilo que vive no mundo dos sonhos. A quarta característica, abuso de metáforas, aliterações, comparações e sinestesias. Aí entra a questão das figuras de linguagem, né?
os simbolistas eles fizeram um uso assim particular, principalmente dessas 4 figuras de linguagem. A metáfora, o que é a metáfora? É aquela comparação sem os elementos comparativos, sem o como, sem o tal qual, e foge da realidade. A metáfora é algo que foge da realidade. A literação é a repetição dos sons vocálicos, que os simbolistas usavam muito, tanto a literação quanto a assonância, a repetição de sons vocálicos e a repetição de sons consonantais. A comparação, né? E a sinestesia. A sinestesia foi uma das principais figuras de linguagem utilizadas pelos simbolistas. O que é a sinestesia? É misturar os 5 sentidos, né? Ao mesmo tempo que ele vê, ele sente o cheiro, ele sente o gosto, né? Se ele toca aquilo que é voltado para a correspondência do ser humano, ao mesmo tempo que ele toca, é como se ele ouvisse o objeto, tá? A presença dessas figuras nas obras do simbolismo indicam que mais importante do que o significado real das palavras está a sua sonoridade e o seu sentido poético. Então, as palavras, elas não dizem por si só, elas têm que ser entendidas também dentro da sua sonoridade e do sentido poético, né? Uma palavra, você não consegue compreender uma palavra sozinha, isolada de uma frase. Para os simbolistas, você tinha que compreender a palavra no sentido poético, no que ele quis dizer com aquela palavra lá dentro da obra poética dele, tá? A quinta, que é o uso do soneto e o afrouxamento da métrica. O soneto foi muito particular dos parnasianos e os simbolistas continuam usando, né? Eles encontram a expressão dos sentimentos deles na poesia e não na prosa. Isso porque as obras simbolistas envolvem-se em lirismo. É um sentimentalismo muito exagerado, mas ao mesmo tempo um sentimentalismo que vai para o mundo dos sonhos, que invade o subconsciente da pessoa, tá? O afrouxamento do rigor métrico entra em contrapartida, em contradição com os parnasianos, porque para os parnasianos os versos tinham que ter o mesmo tamanho, ou seja, a mesma métrica. E aqui eles afrouxam esse rigor métrico dos parnasianos, dando espaço para metrificações irregulares e versos livres. Os versos poderiam ser de tamanhos diferentes, não tinha essa questão de que os versos tinham que ter todos o mesmo tamanho, tá? Misticismo e espiritualidade. É a questão do inconsciente, do subconsciente, divagar pelos sentimentos e pensamentos do eu, do ser, na sua totalidade. O poeta simbolista, ele foge da realidade. As palavras utilizadas nos seus poemas reforçam essa característica. Na medida que encontramos nas obras simbolistas o vocabulário litúrgico, arcanjo, catedral, incenso, então eles relembram muito a questão da religiosidade que a gente viu lá no romantismo, tá? Os simbolistas vão resgatar essa religiosidade, essa correspondência com a natureza, essa correspondência com a espiritualidade. A gente não vai ver muito um sentimentalismo exagerado, o amor exagerado no simbolismo, mas a gente tem muito essa questão da espiritualidade, da religiosidade. Até inclusive a religiosidade é a sétima característica principal, né? Na poesia simbolista, podemos identificar a presença de uma visão cristã aliada ao desejo da fuga da realidade. Por quê? Porque o momento em que eles estavam vivendo proporcionava a eles esse desejo de fugir dessa realidade, né? Era uma realidade difícil, cheia de problemas. A oitava característica é a retomada de elementos românticos, como eu falei para vocês, né? O simbolismo, tal como o romantismo, ele exprime o desgosto com a racionalidade e assim almeja ir além do aspecto palpável das coisas, ou seja, invade o mundo dos sonhos, o mundo do inconsciente, do subconsciente. Não é a realidade que é importante. O que é importante são os sentimentos e os pensamentos do eu, os pensamentos desse ser. A número 9 é a valorização da simbologia em oposição à ciência. Lembrando que o realismo e o naturalismo eram voltados para a ciência, para o material.
Aí veio o parnasianismo e continuou um pouco nessa visão do materialismo. E logo em seguida veio o simbolismo, que aí é a valorização da simbologia e não da ciência, né? As ideias são apresentadas de maneira simbólica, na qual se acredita estar o verdadeiro sentido de tudo. Tudo para eles tem uma simbologia, tem uma teoria voltada para isso. Sempre que eu trabalho simbolismo, eu me lembro de uma turma de alunos que eu dava aula e numa das provas eu coloquei para definir com as palavras deles o que era o simbolismo. Eu acho que o aluno ficou mais tempo nessa questão do que nas outras questões da prova, porque ele colocou assim, eu me lembro perfeitamente, olha que isso já tem ó, um tempão. Ele colocou assim que o simbolismo era a teoria dos símbolos que simbolicamente simbolizavam a simbologia dos símbolos, simbolizando a simbologia simbólica. Pensa, o tanto que esse menino teve que imaginar para fazer uma resposta dessa. Eu só dei risada, né? Ele não estava de tudo errado, porque o simbolismo é sim a teoria dos símbolos, mas não é só isso. Além da teoria dos símbolos, a gente tem várias outras explicações para o simbolismo. Aqui eu pontuei para vocês também os principais autores e as principais obras. São poucos, né? Como eu falei para vocês, o parnasianismo tinha ganhado vez, tinha ganhado voz. O simbolismo ele foi muito forte no sul do Brasil. No restante do Brasil não teve tanta voz, tanta vez. Não teve a questão de vários poetas aderirem a essa escola literária. A gente tem o João da Cruz e Souza, que ele apresenta na sua obra o vocabulário litúrgico e a obsessão pela cor branca, que é a questão da simbologia da cor branca, a simbologia do vocabulário litúrgico, a simbologia da natureza, tudo é simbólico. As obras dele são Broquéis, Missal, Evocações, Faróis e Últimos Sonetos. E o outro poeta importante também, não quer dizer que não tenham outros, mas esses dois são os principais. É o Afonso de Guimarães, que tratou de apenas uma temática nos seus poemas, a morte da amada. Mas não mostrando essa morte como os românticos mostravam, né? Porque para os românticos a morte era a fuga da realidade, era algo que eles viam como o melhor de tudo, né? Era escapar da realidade sofrida. Aqui para o Afonso de Guimarães, nos poemas dele sobre a morte da amada, ele fala da simbologia dessa morte, do que essa morte representou para ele, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem me chamar, podem me falar. Eu tô aqui para ajudá-los da melhor forma possível, tá? Um beijão e se cuidem. Tchau, tchau.